Pressão das forças de segurança sobre as facções gaúchas vem dando resultado. O sufoco nas operações financeiras também vem descapitalizando os bandidos e limitando a sua capacidade de ação. A gente tem trabalhado muito intensamente o enfrentamento desses grupos e nós temos cada vez mais diminuído não só o poder deles, por causa de apreensões de drogas, sequestro de bens. Nós trabalhamos muito fortemente na lavagem de dinheiro, que é um momento de descapitalização desses grupos, e principalmente o enfrentamento da criminalidade violenta, diminuindo basicamente o número de homicídios que decorrem do conflito entre esses grupos, por um acompanhamento permanente e uma pressão operacional permanente das polícias. O ex-comandante da Brigada Militar e hoje juiz militar, Coronel Mendes, famoso por ser um linha dura, defende o trabalho intenso no dia a dia sobre os suspeitos nas ruas para intimidar o crime. Tem que abordar sistematicamente, porque é na abordagem que o policial vai identificar quem está contra a lei. Porque o policial tem o tino dele, tem experiência, expertise dele ali. E ele sabe como é que funciona a coisa. Mesmo que a pressão da polícia venha obtendo bons resultados, esta é uma guerra que ainda está longe de acabar. As facções gaúchas se fortaleceram muito nos últimos 30 anos e consolidaram seus territórios como seus domínios. E no meio disso tudo, a população que vive nas áreas dominadas. Ainda que tenha um cenário de controle dos índices criminais ou de diminuição dos homicídios, como a gente viu nesse último ano no Rio Grande do Sul, a presença dessas organizações é muito forte, é muito evidente e causa uma série de questões para os moradores. Uma rotina de violência que mantém os moradores destas comunidades com os nervos à flor da pele. Esse tempo eu vi lá, passou uma moto lá que deu um estouro de escapamento, assim, cena cômica até, a galera toda correndo, se atirando pelos cantos, assim, um barulho de escapamento de moto, né, pra ter a noção do que tá as pessoas lá no bairro. Né? Apesar do clima de tensão permanente, não há registros de áreas totalmente fechadas pelo crime. No Rio Grande do Sul, posso dizer para vocês com tranquilidade, não existe lugar nesse estado que a polícia não entra. Este ainda é um diferencial nas comunidades gaúchas onde o crime organizado se esconde. Aqui em Porto Alegre eles conseguem entrar dentro das comunidades com uma viatura, coisa que não acontece em Rio São Paulo, que eles têm que vir com um exército. A expansão das facções por todo o estado e o estreitamento da relação delas com facções poderosas do centro do país, que por sua vez estão intimamente ligadas aos cartéis de países vizinhos, acabou exigindo a convocação das Forças Armadas para este combate. O foco é a atuação nas fronteiras, que são a porta de entrada para as rotas internacionais que atravessam o estado rumo ao porto de Rio Grande. Como numa guerra em que é preciso proteger as fronteiras contra um inimigo invasor, as tropas foram mobilizadas para reforçar o controle das rotas por onde passam drogas, armas e outros produtos que atravessam o Rio Grande vindos de outros países, para abastecer também o tráfico internacional. Em que nós estamos o ano inteiro numa posição-chave que bloqueia aquelas principais rotas de entrada do ilícito no território nacional. Mas a frente é muito ampla. A utilização da tecnologia, a colocação, o espalhar de câmeras de vigilância e os radares é que nos permite dar o alerta para que possamos acionar aquelas tropas que vão realizar a ação em cima daqueles objetivos, daquelas lanchas que estão entrando no território nacional. O general Herz explica que a dinâmica das facções exige novas estratégias o tempo todo. O crime organizado ele vai se adaptando. Se eu fecho o ar, ele vem pela terra. Se eu fecho a terra, ele vai buscar a rota fluvial, a rota marítima. Se nós trabalharmos integrados e nós pudermos colocar os nossos meios à disposição das agências que são as responsáveis diretamente para combater isso, nós teremos um ganho muito maior. É justamente a integração que o general fala que tem sido a maior responsável pelas apreensões e prisões efetuadas pelas forças de segurança nos últimos anos. As informações sigilosas compartilhadas agilizam o combate às facções. Com o incremento, principalmente do nosso serviço de inteligência, a gente consegue trabalhar de forma mais
focada em interromper a cadeia logística dessas facções, através de grandes apreensões de drogas, armas e, nos últimos anos, também de outras mercadorias ilícitas que elas utilizam para o transporte para se monetizar. Por mais que seja necessário apertar o cerco sobre as facções e combater o crime com muito rigor, aquela velha expressão do cortar o mal pela raiz parece se adequar perfeitamente ao pensamento de quem entende bem da dinâmica do submundo e defende que esse estado de coisas só vai ser mudado de verdade se o problema for encarado de forma muito mais ampla. Isso não é política que se aplique só com polícia, compreende? Você tem que agregar essas outras coisas. E aí, então, você vai desidratar a facção pela prevenção do crime, prevenção real, tratando a pessoa antes dela se tornar uma criminosa, antes dela ir para a cadeia, antes de produzir vítima. O juiz Sidnei Brzuska insiste que só uma política de educação inclusiva, eficiente e permanente poderá conter as fábricas de soldados do crime. As pessoas que são presas hoje são pessoas que abandonaram o colégio. Na adolescência, cada ano que o sujeito fica no colégio, a partir do 6º ano do ensino fundamental, diminui em 10% a chance deles ir para a cadeia. Cada ano, acima da 5ª série. Foi para a 7ª série, diminuiu em 10%, foi para a 8ª, mais 10%, terminou, venceu o ensino médio lá, praticamente já escapou da cadeia. Foi o interesse pela cultura que ajudou Rodrigo Sabiá a se livrar dos grilhões na cadeia. A primeira vez que eu li um livro foi dentro do sistema prisional, e li aquele livro uma semana, e a partir daí me interessei muito pela leitura, porque era meu momento de distração, de sair dali de dentro, de eu ficar viajando, e a partir daí comecei a escrever, comecei a ler cada vez mais, participar de projetos sociais e me preparar para viver a vida aqui fora, né? E foi assim que Sabiá, depois de cumprir pena por assalto, se tornou um batalhador pela conscientização dos jovens contra a vida no crime. Um militante incansável que dá palestras por todo o país, levando a sua experiência e alertando para as armadilhas do submundo. As minhas referências eram os caras do tráfico, eram os caras do crime. E eu fui crescendo vendo essa gurizada, né? E amigos meus começaram a se envolver com o crime com 13, 14 anos. Eu já me envolvi com 16 anos. E foi nesse período que, eu fui me perdendo, abandonando a escola. Eu via muito na TV e falava que, bandido bom é bandido morto. E eu queria mostrar esse outro lado, e que o bandido bom não é o bandido morto, mas aquele que consegue se ressocializar. E é uma ferramenta que eu encontrei, foi através das minhas palestras, levando a minha história para dentro do cárcere, para a fase, para dentro das comunidades, com outros jovens, né? Uma iniciativa solitária que parece pouco diante da dimensão da violência generalizada, mas pode fazer a diferença na vida de muitos jovens das comunidades dominadas pelas facções. Sai da porta, 2 minutos vai saber que foi um moleque que da comunidade, teu vizinho que foi assassinado. Isso é muito complicado, é muito doloroso, conviver com isso. Enquanto isso, Dona Eva vive a dor pela perda do filho, um estudante e trabalhador inocente, vítima do fogo cruzado entre as facções. Mas encontra força e esperança na resistência e diz que ninguém pode ser calado pelo medo. E aí eu pedi pro meu esposo me levar no cemitério. Aí eu cheguei lá, botei uma música que a gente escutava junto. Ele era muito fã do Bruno Marrone. E daí eu disse pra ele: a mãe veio aqui escutar uma música contigo. E ao mesmo tempo, eu quero te pedir, filho, que me dá uma luz pra mim atrás de quem te tirou de perto de mim, e também ao mesmo tempo me dá força, e eu acredito que ele me dê, sabe? Eu não vou, eu acho que é um direito que a gente tem. As outras mães também que perderam seus filhos, elas têm que correr atrás. Não é assim, não adianta, porque se todo mundo se calar, mais e mais e mais vai acontecer. Não é assim.